Olá, meus amigos, amantes da ciência criminal. Vamos conversar nessa dica de um meio de prova muito importante, um meio de prova muito conhecido de todos nós. Vamos conversar sobre o interrogatório. O interrogatório, um meio de prova e um meio de defesa que todo mundo conhece, localizado no Código de Processo Penal a partir do artigo 185. O interrogatório vem sofrendo mudanças desde 2003 e eu quero destacar uma mudança, para mim, muito interessante e a mais significativa: o deslocamento do interrogatório para o último ato da instrução. Pessoal, era cruel demais com o processo penal o interrogatório ser o primeiro ato. Antes de 2008, pasmem, o interrogatório era o primeiro ato. Era uma crueldade que se fazia não só com o réu, mas também com o bom andamento do processo penal, já que o interrogatório é consagradamente um meio de prova e um meio de defesa. Com a reforma de 2008, o interrogatório foi para o seu devido lugar. Lá no artigo 400 do CPP, que é o artigo da audiência, você nota claramente ao final o interrogatório, dando oportunidade para o réu se manifestar sobre o que ele observou, sobre o que aconteceu, sobre uma eventual contrariedade que ele quer fazer em relação a uma testemunha que acabara de falar. Então, o interrogatório modernamente hoje está no seu devido local. Agora, existem algumas leis especiais anteriores a 2008 que ainda colocam no texto legal o interrogatório como o primeiro ato. É o caso do Código de Processo Penal Militar de 1963, é o caso da Lei 8.038 de 90, das ações penais originárias no STF e no STJ, e é também o caso da Lei de Drogas, da 11.343 de 2006. Todas essas leis, percebam, CPPM 1963, 8.038, 1990 e ainda a Lei de Drogas em 2006. Todas elas são leis anteriores a 2008. Será que a reforma de 2008 tem a influência de alterar o interrogatório e colocando também nessas leis o interrogatório para o final? Para nossa felicidade, essa é a tendência não só da doutrina, mas também do Supremo Tribunal Federal, que vem permitindo nessas três legislações colocarmos o interrogatório no final. Ainda sobre o interrogatório, e eu confesso a vocês que eu preciso falar sobre isso, a videoconferência, que foi a última novidade no Código de Processo Penal em relação ao interrogatório. A Lei 11.900 de 2009 criou a videoconferência em 2009, artigo 185, parágrafo 2º. Eu confesso a vocês que em 2009 eu critiquei muito a videoconferência. Hoje em dia eu tenho uma posição intermediária. A videoconferência, ela é necessária? Num país continental como o nosso? Sim. Hoje a gente vê o cumprimento de pena ou até mesmo prisões cautelares em presídios longe de onde estão os processos. Há uma interessante medida governamental dos presídios de Catanduva, Presidente Bernardes, Roraima, de colocar essas pessoas longe dos domicílios criminais dessas pessoas. Isso, inclusive, com influência de mecanismos que foram muito utilizados na Itália. Tirar o mafioso da sua cidade, colocar longe da sua cidade, já que existe uma ligação muito grande do criminoso com a sua terra, com a sua raiz. Então, no Brasil, a gente tem adaptado isso, obviamente, na nossa realidade. Muitas pessoas que estão respondendo a processo no Rio estão cumprindo pena no norte do país. Pessoas que estão sendo investigadas, mas presas durante essa investigação, que estão em presídios longínquos.
Nesse aspecto, eu concordo na utilização da videoconferência, porque isso, obviamente, é um mecanismo para se aproximar, para dar celeridade ao processo penal. Mas eu, particularmente, tenho duas críticas pontuais à videoconferência. Primeiro, não vem se utilizando a videoconferência de forma excepcional. Eu tenho percebido uma massificação da videoconferência. Ora, o artigo não diz que ela tem que ser utilizada de forma excepcional? A gente está vendo uma massificação da videoconferência. O outro aspecto crítico que eu tenho para mencionar com vocês é a utilização em demasia do texto legal dos conceitos jurídicos indeterminados. Olha, eu estou preocupado, porque eu não tenho a menor ideia, e eu divido isso com vocês tranquilamente, gravíssima questão de ordem pública. O artigo 185, parágrafo 2º diz: haverá a possibilidade da videoconferência para responder a gravíssima questão de ordem pública. Gente do céu! Se o conceito de ordem pública já é muito difícil, o que é uma gravíssima questão de ordem pública? Porque quando eu leio esse artigo aqui, a impressão que eu tenho é que o legislador sabe a diferença entre uma leve questão de ordem pública, uma média, uma grave e uma gravíssima. Ora, a gente está dando possibilidades para arbitrariedades. Outro conceito jurídico que me chama a atenção de forma indeterminada aqui no nosso código é prevenir risco à segurança pública. O que seria prevenir risco à segurança pública? É ter elementos contundentes que a retirada, o transporte pode vir a gerar uma fuga? Tem essa possibilidade também da fuga. Não tem a possibilidade aqui no código de diminuir os custos do judiciário. A mídia ensina errado, hein? Não existe possibilidade de videoconferência para diminuir os custos do judiciário. Não existe isso aqui no nosso código. Isso são notícias para vender reportagem, vender jornal. Agora, para a gente concluir essa nossa dica, eu tenho uma preocupação muito grande com a videoconferência. É inegável que, pelo vídeo, muito dos aspectos de momento, reações humanas, calor do ato, se perde. A tecnologia, ela é ótima. Olha só a possibilidade que eu estou tendo aqui agora de gravar um vídeo para vocês em alta qualidade, disponibilizar, vocês assistirem a hora que quiserem, eu poder conversar com um parente que mora do outro lado do mundo. É excelente a tecnologia. Mas será que o interrogatório, ele não é um ato tão significativo, tão importante, que necessitaria da presença física do juiz? Não é interessante você ter, para o bem do processo penal, uma análise corporal, inclusive, do magistrado com uma determinada pergunta que se faz? Eu fico me questionando se o interrogatório, a regra, não deveria ser a pessoalidade do ato. Porque por mais que o código traga a excepcionalidade, estão se utilizando como regra. Pessoal, fazendo uma pesquisa em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, o réu ou o investigado, ele tem, no mínimo, durante todo o seu julgamento, o que os americanos chamam de one day in court. Ou seja, pelo menos um dia, pelo menos em um momento, existe a necessidade da presença física do julgador e do acusado. Pelo menos uma vez. E no direito europeu, por exemplo, existe a videoconferência, mas em casos extremamente excepcionais. Se perguntar, por exemplo, para o réu se ele acha interessante ter a videoconferência. A regra no direito europeu é a testemunha por videoconferência. Então a minha preocupação, pessoal, e eu compartilho essa preocupação com vocês nessa dica, é a massificação
dessa videoconferência? Porque a gente poderia sanar esse problema com o próprio Código 185, parágrafo 1º. O juiz, o promotor, os personagens do direito penal, do processo penal, comparecerem numa sala no próprio presídio. E aí eu vou deixar essa pergunta no ar para a gente fechar a nossa dica. Será que estão fazendo isso? Será que está sendo aplicado o nosso artigo 185, parágrafo 1º? Essa é a nossa dica reflexiva sobre a videoconferência.